Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans. Começa aqui o programa Expresso da Manhã, do blog O Cafezinho e retransmitido em diversas páginas parceiras. Eu desejo a você um ótimo dia, onde quer que você esteja, e eu peço que a partir de agora você passe a compartilhar comigo este espaço para que possamos ampliar a audiência, tá bom? Um bom dia para Zara Azul, Venceslau Araújo, que já chegaram aqui, também a Beth Garcia. Bom dia para todos os que estão compartilhando a partir de agora. Camila Govedice chegou, a Ingrid Cordeiro, Maria Ribeiro, a Cicleide Cassiano, a Dulce Helena Costa, que também já está assistindo. Bom dia para todos que estão chegando. Eu peço a você que está me assistindo, Janaína Miranda, vamos compartilhar, vamos ampliar essa audiência, tá bom? E eu peço que você, Aparecida, José Luiz, Dri Bezerra, que acorda madrugada em Pernambuco, o pessoal que está no Nordeste, Silvana Salvador, bom dia também. Todo mundo que está acordando cedo para assistir o Expresso da Manhã, o Expresso da Manhã, né? Então eu peço que compartilhe, que multiplique aqui a nossa audiência, tá bom? Eu vou colocar aqui aquela musiquinha que normalmente eu coloco para a gente esperar o Rômulus e compartilhar também. E eu peço a você que continue também compartilhando. É isso aí, Camila. Bom dia. Aqui está uma neve. Eu deveria botar aquele símbolo, Camila, que você coloca, hein? Neve danada aqui. E muito frio também. Vocês precisam ver. Misericórdia, estou com sono, disse a Adri. Pois é, Lia Ribeiro, bom dia. Bom dia para todo mundo. Mernana Costa. E cadê o Rômulus? O Rômulus, dá um sinal de vida aí. Adonise Meirelles, bom dia. Noelisa Conceição também. Paulo Monteiro. Ô Rômulus, cadê você, rapaz? Bom, tô intimando o Rômulus aqui. E até agora o Rômulus não deu a menor bola pro programa. Mas ele é assim, ele é um menino bom, não é? Ele demora assim, mas chega. Então, vamos ver aqui, cadê o Rômulus? Nada de Rômulus. Então, vamos botando a música aqui e compartilhando. Isso porque eu já falei com o Rômulus hoje cedo. Ana Tomazini, bom dia também. Bom dia para Neiva Schickman. É isso aí. Paulo Monteiro também. Maísa Grace. Bom dia, bom dia. Essa música é do Gonzaguinha com Martinho da Vila. Hoje tem o professor Abel Paulo Gamba aqui, lá de Angola, conversando com a gente sobre religiões. Atenção, hein? Muito interessante esse tema. E também o coordenador geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, o Zé Maria. Ele vai conversar aqui com a gente sobre esse escândalo envolvendo autoridades britânicas e brasileiras num lobby, um crime, porque lobby é crime, para a entrega do pré-sal brasileiro. Vamos conversar aqui com o coordenador geral da FUP. Daqui a pouquinho, tá bom? Tô esperando só o Rômulus dar o sinal de fumaça aí, pra gente começar o programa. Pois é. Rômulus, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, Rômulus. Cadê você, Rômulus? Essa é a música do Martinho da Vila, ou melhor, do Gonzaguinha, com participação do Martinho da Vila. Bom dia. Paulo Monteiro está dizendo que Rômulo está preparando o café dos cachorros. Neiva está dizendo que ele deve estar no cafezinho no WC. Rômulo já está, já chegou. Beleza. Café dos cachorros, é.
Tem de tudo aqui. Esse povo é criativo, viu, Rômulus? Esse povo é criativo, Rômulus. Eu acho que pela demora aí você estava compartilhando com todo mundo, né? Tava, com certeza. Pois é. E a gente vai conversar aqui já de cara com o professor Abel Paulo Gamba, professor de Direito Internacional lá de Angola, que vem aqui toda terça-feira conversar com a gente. O tema de hoje, muito interessante, desde que ele atenda, né? Ele ainda não atendeu também, mas vai atender com certeza. Eu fiquei com 3 minutos de atraso, mas eu depois vou mandar uma foto. Eu acho que vou postar lá. A neve hoje aqui pela manhã é uma coisa absurda mesmo. Wellington, só para reforçar, eu não recebi a notificação de que você entrou online. Eu estava na página do cafezinho, dando para atualizar, não aparecia nada. Aí você mandou uma mensagem pro WhatsApp falando que já estava no ar. Eu falei, ué. Aí quando eu desci a página lá para baixo, aí apareceu o vídeo. Então, galera, não esquecendo, VK, vamos se ligar que o Facebook está querendo boicotar a gente. Pois é, enquanto eu não consigo falar com o Abel Paulo Gamba, eu gostaria de dizer que tem muitas páginas. Um abração aí, Carlos Krebs, que está mandando abraço para mim e para você aí, Rômulo. O grande Carlos Krebs, equipe aqui de produção voluntária do programa. Obrigado, Carlos, por tudo que tem feito, moderando aí. O Paulo Gamba não está atendendo ainda, mas vamos conversando aqui. Nós temos muitos assuntos interessantes enquanto o Paulo Gamba não chega, tá? Temos que falar sobre, entre outras coisas, hoje temos que falar sobre a questão da FIFA. Mais uma pessoa morreu, é uma máfia, está explícito aí, não é? Eu não tô engolindo. Aliás, eu conversei com um amigo meu da Argentina rapidamente ontem. E ele me falou que ninguém está acreditando que foi suicídio, aquela coisa em frente ao trem e tal. Ele disse que, inclusive, era uma prática comum durante a ditadura lá na Argentina. Jogar pessoas já assassinadas. A Camila, agora sim, fez uma grande homenagem, mandando flocos de gelo. Obrigado, Camila. Muita neve mesmo aqui. Então, ele falou que era uma prática comum já da ditadura argentina, que por isso ficou até assim... atiçou ainda mais a curiosidade das pessoas, porque já era uma coisa. As pessoas eram assassinadas e jogadas em frente ao trem, e aí, foi suicídio. Que lindo, né? Suicídio de uma pessoa que já tinha morrido. Fica complicado acreditar nisso. Wellington, como vai fazer autópsia um corpo destruído pela linha do trem? É muito fácil, realmente É isso. E a outra coisa, a Ana Tomazini está perguntando aqui sobre a investigação do Teori Zavascki. É outro assunto, mas eu estou falando especificamente, Ana, aqui do caso da FIFA, porque ontem no México, mais uma pessoa morreu. Não vamos falar morreu, porque a outra tem que dizer que é suicídio ainda, né? Mas daqui a 50 anos vamos dizer que não. Então, é uma máfia. Não, Wellington, esse foi assassinado. O Ministério Público lá já disse assassinado, metralhado. Estava de bicicleta, metralhado. Metralhado no México. Era uma das principais testemunhas do caso de escândalos que envolve a Rede Globo. Wellington, era um mega executivo da Televisa. É como se fosse a Globo no México. A Televisa é dona de tudo. Ela que faz as famosas novelas mexicanas, aquelas estreladas por galãs que tem nome igual ao do Carlos Fernando, nomes compostos. A Televisa é dona de um time de futebol, então assim, é um império. E ele era um principal executivo, sobrinho de banqueiro, não era qualquer pessoa, não. Era uma pessoa importantíssima. Isso vai ter repercussão, Wellington. Com certeza. E certamente ele deve ter deixado dossiê, claro. Ele não é o depoimento dele para alguém. Olha, se eu sumir do mapa, essa aqui é a cartilha aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o Abel Paulo Gamba, que já chegou. Bom dia, Paulo Gamba. Bom dia, você está no trânsito? Wellington. Você está no trânsito de Luanda? Estou no trânsito, Wellington. O telefone estava no silêncio que eu não dei por conta da chamada, mas eu posso falar. Claro, você pode falar. Agora perdemos um tempinho aí do que tínhamos combinado, mas Paulo Gamba, bom dia, bem-vindo, o professor de Direito Internacional lá de Angola, que vai mudar de universidade, vai sair da Lusíada, vai para Metodista, tem que mudar o currículo dele nas chamadas, Camila, ele já me falou aqui. Mas vamos falar hoje sobre religiões. Paulo Gamba, para sermos práticos, rápidos, objetivos, como é que as religiões têm sido utilizadas para a dispersão dos assuntos que importam da política e da economia? Wellington, muito obrigado.
mais uma vez pela oportunidade e um abraço aí a todos os ouvintes e telespectadores do Cafezinho. E para o Rômulo, né? Falar, e para o Rômulo também, né? O Rômulo está aí ao lado. Olá, o Rômulo, é um prazer estar aqui desse lado a dialogar contigo também. Não, eu vou falar especificamente da África e América do Sul, né? Sim. Enquanto continentes colonizados. Né? Dizer que, na perspectiva de Cheikh Anta Diop, que é um grande pensador africano e por muitos estudiosos africanos é considerado o cérebro mais brilhante da África no século XX, ele dividia a colonização em várias ramificações, dentre elas a colonização religiosa. Ou seja, a colonização religiosa foi a etapa final para a concretização dos intentos daquilo que foi a colonização política, a colonização econômica. Ou seja, a colonização religiosa acabou por ser a última etapa para a conclusão do projeto colonial. E fala-se nisso porque a universalização das religiões, falo aqui das mais famosas, as religiões mais famosas, que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que são religiões abraâmicas, elas são todas monoteístas, ou seja, não admitem a existência de um outro Deus. E nessa perspectiva, conseguiram fazer com que o espectro da laicidade dos Estados determinasse que as religiões, mesmo movimentando as avultadas somas de dinheiro, elas nunca tributam ao Estado. Ou seja, por mais dinheiro que elas têm, são consideradas instituições de caráter filantrópico, mas conseguem movimentar rios de dinheiro. E esses rios de dinheiro fazem com que as instituições, quando têm dinheiro, tornam-se poderosas. E as religiões têm esse poder por causa do dinheiro. E só o facto do Estado não exercer poder sobre essas instituições, quer do ponto de vista do controle do fluxo financeiro, quer do ponto de vista da tributação do imposto, então torna elas instituições supranacionais e por via da fé, por via da crença, por via da esperança num divino, conseguem fazer com que seus súbditos subordinam-se, portanto, às suas teorias, aos seus dogmas, de forma a ilibarem os seus membros de práticas menos boas que atentam àquilo que é a boa convivência social. Certo. Ô Paulo Gamba, agora eu quero perguntar uma coisa a você. Muitas pessoas buscam, através da fé, de forma ingênua, solução para problemas práticos. A religião tem sido usada como instrumento de chegar ao alcance material. Não é? As pessoas não buscam mais a religião como uma paz espiritual. As pessoas estão querendo comprar através de doações a pastores, muitos deles charlatães, né? E eu queria saber como é que você avalia esse momento em que as religiões são usadas como negócio. Tá? A fé hoje tornou-se objeto de mercantilização. Ou seja, se de um ponto de vista prático, a fé é a crença ou a esperança que alguém tem ao divino, mantendo nessa perspectiva uma relação espiritual com um ser divino, o que tem acontecido nas religiões ultimamente é a mercantilização do produto fé. Ou seja, a ideia da prosperidade tem sido usada como o fim para o alcance de um bem material. Ou seja, quando uma igreja aparece com teorias absurdas que até publicitam produtos tipo a água benzido por Deus, a água benzida pelo pastor, a água benzida... E um caso prático, Wellington, aconteceu aí no Brasil, numa igreja chamada Mundial do Reino de Deus, onde houve uma denúncia de pastores dessa igreja que detêm fortunas superiores a muitos cidadãos que são ricos e que trabalham de forma honesta. E a questão que se coloca é: qual é a diferença entre um pastor que vive comercializando a fé
de um deputado corrupto. Qual é a diferença entre um líder religioso que engana os fiéis por via da mercantilização da religião em relação a um traficante? Qual é a diferença? Ou seja, a laicidade do Estado, o poder da religião sobre o sistema judiciário, permite com que os criminosos religiosos tenham uma proteção legal do próprio Estado em detrimento daqueles criminosos convencionais. Pois é, olha, além disso, Paulo Gamba, para concluir aqui a nossa conversa, porque a gente realmente estourou o tempo, temos que citar episódios como vassouras bentas, né? Vassouras foram ungidas pelos poderes de um maluco com microfone na mão e que são vendidas a R$1.000 e tem maluco que compra. O pior não é quem vende. Quem vende já está na... Não. Tem maluco que compra e acaba tudo e ainda ficam procurando, né? Pois é, olha... Aquilo é vendido em tempo recorde, né? Isso. Não, o pior não é quem vende. Quem vende já está na cara que é um canalha. Mas quem compra, eu não sei se é idiota por completo ou realmente fale sério, né? Daqui a pouco vai ter gente querendo doar para mim aqui, porque eu digo que eu brincando aqui, que eu tenho o WhatsApp de Cristo. É verdade. Em tempos eu vi uma publicidade religiosa de um perfume que expulsava o demônio. Né? Pois é, que perfume, hein? Agora, só para você se despedir um pouco reflexivo dessa conversa, tem deputados que são pastores no Brasil. Então aí, meu irmão, aí o negócio pega. Tá tudo dito. Um grande abraço para você, Paulo Gamba. O Rômulus queria fazer uma pergunta, mas é porque a gente já está com outro convidado na linha. Eu espero, Rômulus, que você entenda aí. Mas a gente volta com esse tema no outro momento, Paulo Gamba, para que você possa aprofundar com a gente aqui, tá bom? Sem problemas. Um abraço ao Rômulo e um abraço a todos, a Camila, a você, Wellington, e um abraço a todos. Valeu, felicidades para você. Eu conversei aqui com o professor de Direito Internacional Paulo Gamba, especialista em África, religiões. Ele é muito bom, vocês sabem disso. E, Rômulus, agora você não pode perguntar ao Paulo Gamba, mas você pode comentar enquanto eu estou entrando em contato aqui com o nosso próximo convidado, tá bom? Pode questão. Eu ia perguntar para ele, mas ele pode falar para a gente depois, como está a relação do governo angolano com a Igreja Universal do Reino de Deus. Porque eles sabem o que ele está falando, porque a Igreja Universal está lá há muito tempo em Angola, é grande, né? Eles têm muitos templos, a Record está presente também. E quando eu estava lá, estava tendo algum problema em relação a isso. O governo estava vendo que eles começavam a querer botar as asinhas de fora. Eu ia perguntar como é que estava isso hoje, mas ele conta para a gente depois. Pois é, eu posso responder isso sem problema algum. A Igreja Universal foi fechada e outras igrejas brasileiras foram fechadas em Angola durante um período por causa de um acidente que ocorreu, uma catástrofe no estádio de futebol, por superlotação. Então, o governo aproveitou e encerrou as atividades de várias igrejas brasileiras que estavam lá. E elas voltaram, algum tempo depois, seguindo determinadas regras e leis estabelecidas pelo governo angolano. Então, eu acho que a resposta é isso. Mas Paulo Gamba pode contar maiores detalhes depois. Eu já estou aqui com o coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, conhecido por todos como Zé Maria. Bom dia, Zé Maria. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos aí que estão nos vendo e ouvindo. Prazer voltar a falar com vocês. O prazer é todo nosso. Zé Maria, o Rômulus Maia está na Suíça também, apresentando aqui o programa comigo. Está aqui com a gente, também vai lhe fazer perguntas. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, Zé Maria. Como é que a FUP vai reagir a esse escândalo que estourou aqui na Europa, no Reino Unido, de lobby de autoridades britânicas em solo brasileiro, mudando as leis brasileiras para roubar o povo brasileiro com um governo que não é reconhecido por 97% dos brasileiros? Bom, Wellington, primeiro, é lógico que a notícia ela causa um impacto muito grande em quem não está, eu diria que muito sintonizado com essa pauta, né? Porque as pessoas acham que a mudança na lei da partilha, ela transcorreu de maneira normal. Mas para nós, que desde o primeiro momento que o senador José Serra, né, o entreguista mor, ele apresentou o projeto de lei 131 no Senado,
e nós desembarcamos em Brasília no sentido de disputar com ele e mostrar para os parlamentares e também para a sociedade o quanto seria danoso, né, danosa essa mudança, para nós não tem novidade nenhuma nisso, né? Porque na votação, tanto no Senado como na Câmara, nós víamos lobistas direto passeando nas duas casas. E nós sabíamos que o principal objetivo deles era chupar as nossas riquezas a preço vil, como nós vimos agora no leilão na segunda e na terceira rodada, onde o litro do petróleo, estou falando litro, não estou falando barril, o litro, ele foi vendido a praticamente 1 centavo o litro, um óleo de excelente qualidade. Uhum. Então nós vamos estar fazendo, porque ontem foi feriado aqui no Rio de Janeiro, né? Nós vamos estar fazendo contato hoje com os senadores que, à época, travaram conosco o Bom Combate, o Requião, o Lindbergh, o Randolfo, tantos parlamentares, senadores, como Paulo Pimenta, o Adi, todos eles no sentido que nós vamos exigir uma apuração rigorosa e, se for o caso, até uma comissão mista de investigação. Uma CPMI, né? É isso aí? Uma CPMI para apurar o que de fato aconteceu, porque está ficando aquele velho ditado, né? O rei está ficando nu. As pessoas estão começando a ter as informações que nós à época falávamos, mas devido ao grande bombardeio que era feito de caso pensado pela imprensa, as pessoas não nos ouviam muito. Pois é, Zé Maria, o Rômulo vai fazer uma pergunta para você agora. Rômulo. Bom dia, Zé Maria. É o seguinte, ontem um leitor do blog informou que ele ouviu o programa e ficou muito interessado em saber sobre os detalhes daquela informação com relação ao andamento do processo lá, daquele imbróglio com relação ao leilão do pré-sal. E ele ficou muito surpreso porque ele jogou isso no Google e ele não achou nada, nem na página da FUP. Então, assim, eu queria perguntar a sua opinião, como a gente pode fazer para massificar essa informação, falando tanto da questão da inconstitucionalidade formal, pela iniciativa ter sido do José Serra e não do presidente da República, porque, claro, no caso, a presidente na época era Dilma Rousseff, é evidente que ela não iniciaria uma lei de entrega do pré-sal, e por isso eles avocaram-se para si, usurparam, na verdade, a competência constitucional da presidente da República. Então, essa lei ela é materialmente inconstitucional, mas, fora isso, houve a fraude processual com aquela cassação da liminar que foi caçada na Globo, né? Caçada no ar da Globo, no G1. Então, as pessoas, ele pediu que houvesse um resumo escrito dessas situações e que, para poder massificar, a militância quer comprar essa briga, eles querem divulgar isso, mas para compartilhar nos grupos de WhatsApp, redes sociais, tudo, não basta o vídeo aqui a gente discutindo. Eu e o Wellington, todo dia, o Rubens já veio 3 vezes aqui falar disso, mas a gente precisa de apoio da FUP, principalmente de todo mundo, né, da área dos petroleiros, para massificar essa informação, para que as pessoas, o leitor comum, entenda o que está acontecendo. Então, Zé Maria, o Rômulo, resumindo aí, ele pergunta como é que a FUP vai passar a se envolver diretamente com essa questão. Por exemplo, se a FUP vai entrar com embargo como terceiro interessado no TRF1 contra o Escondidinho de Brasília, que é um processo que o leilão ocorreu sem autorização da Justiça, porque estava suspenso e ocorreu com a ordem da Globo, pelos microfones da Globo. Então, essa é a pergunta do Rômulo. Wellington, mais do que isso, é a questão da divulgação, porque as pessoas, em geral, não estão sabendo dessa questão do TRF1. Se você jogar no Google, não tem resultado. Então, a gente precisa divulgar, trabalhar a comunicação, porque as pessoas, em geral, não estão sabendo disso. Então, eu queria saber o que a FUP vai fazer para ajudar a massificar esse conhecimento, as pessoas tomem conhecimento da inconstitucionalidade formal, por ter sido iniciativa do Serra, e também a questão da fraude processual, lá com aquela cassação da liminar na Globo. Zé Maria. Olha, deixa eu só fazer um preâmbulo. Desde o primeiro momento, quando esse debate ele veio à baila, nós, da federação, nós tínhamos a exata dimensão do nosso papel. Uhum. E nós falávamos o tempo todo que sozinho, nós da federação não íamos conseguir barrar essa entrega. Nós deveríamos fazer
uma nova campanha de o petróleo é nosso. Com certeza de uma intensidade muito maior, porque nós estamos falando, só para as pessoas que estão nos assistindo tenham noção, nós estamos falando de um poço de petróleo que produz 40 mil barris diários. Né? Um poço. Estou pegando um poço só, nós estamos falando de uma produção hoje que já responde por mais de 50% de tudo que o país produz. Né? Então, esse é um dado concreto. Tá? Então, que a gente não ache nada, e de fato a gente tem que procurar aqui no site da FUP, né? É porque também a grande imprensa ela fez uma blindagem nesse processo. Processo que ele foi fraudulento, na nossa visão. Né? O senador Requião tem repetido isso diversas vezes, o Lindbergh também. Nós entramos com várias ações a nível nacional, só que a justiça do nosso país ela vive um momento que vocês todos sabem o quanto está complicada a justiça aqui no nosso país. Uhum. Então, nós hoje, com certeza, baseado nessa nova informação, né, do jornal The Guardian, eu não tenho dúvida que vai servir para que a gente, eu diria, que enriqueça os dados, né, das nossas ações que foram protocoladas, porque é algo a mais. Que nós já colocamos nas nossas ações, né, nós colocamos diversas informações que, por si só, minimamente, deveriam fazer o judiciário pensar. Opa, peraí, o que está acontecendo? Né? Então, essa denúncia do jornal The Guardian, né, nós vamos ter que, obviamente, pegar essa denúncia e incluir nos nossos processos que já estão em curso. Né? E volto a dizer ao Rômulo, quer dizer, se está acontecendo alguma falha de comunicação, no sentido das pessoas que procuraram informações, nós temos que corrigir essa falha urgentemente, porque a população, ela, através do Cafezinho e tantos outros blogs progressistas que nós temos que massificar essa informação de que o petróleo nosso ele foi uma grande negociata para o capital internacional. Zé Maria, nós temos aí 3 frentes importantíssimas que a população brasileira não tem conhecimento. A primeira é essa que o Rômulo falou, que já na origem, quando o José Serra apresentou essa PLS, que para alteração das leis do pré-sal, ele não tinha autoridade para isso, que deveria ser uma iniciativa da Presidência da República. A segunda é que o leilão foi realizado sub júdice, apenas com o microfone da Globo garantindo que uma liminar estaria derrubada, quando na verdade isso não era verdade. A liminar foi derrubada depois da realização do leilão. E agora nós temos uma evidência, ou melhor, nós temos provas, não temos evidência, nós temos provas concretas. Documental até. De que autoridades estrangeiras agiram em solo brasileiro com autoridades brasileiras, o que configura, caracteriza crime lesa pátria. Crime lesa pátria. Como os políticos, porque a FUP tem também uma veia política muito grande, porque está ligada ativamente a todas as atividades dos partidos progressistas e nacionalistas do Brasil. Como é que nós vamos levar isso para a sociedade, Zé Maria? Porque é gravíssimo o que está acontecendo. Bom, não preciso falar, vocês sabem, até pela experiência que vocês têm, melhor do que eu, né, que o nosso país não vive uma normalidade democrática. Né? Então, esse é um detalhe. Segundo, antes de obviamente, entrar especificamente na resposta, que a narrativa que foi construída para surrupiar o nosso pré-sal, ela pode ter divergências, ela foi uma narrativa muito bem construída. Eles primeiro fizeram toda uma campanha dioturna de desgaste da Petrobras, de passar para a sociedade que a nossa empresa é uma empresa corrupta, é uma empresa ineficiente, né? Que os governos do PT tinham destruído a Petrobras e que, portanto, era necessário se fazer urgente mudanças imediatas na forma de contratação no setor de óleo e gás. E aí vocês vejam que tudo aquilo que eles demonizaram fica claro que era tudo falácia nas denúncias, né, que saíram no The Guardian. Primeiro,
a política de conteúdo local, né? Que eles, na denúncia, coloca claramente que um dos objetivos era acabar com a política de conteúdo local. Então, o que nós falávamos lá atrás, que a lei da partilha, ela trazia no seu bojo uma política de conteúdo local que visava o desenvolvimento nacional nesse setor de óleo e gás, é concreto. Segundo, que o próprio presidente da Petrobras, né, e aí, que, na nossa visão enquanto federação, e depois eu gostaria de falar sobre o processo que nós estamos movendo contra ele, o próprio presidente da Petrobras coloca, não, os petistas endeusaram demais o pré-sal. O pré-sal não é tudo isso. Então, vocês vejam que também nessa denúncia do The Guardian está ficando caracterizado que isso era só para a plateia ver, né? O pré-sal hoje, como eu já falei há pouco, ele responde por mais da metade da produção nacional. Nós hoje temos um custo de extração que só perde para a Arábia Saudita. Nós já estamos produzindo no pré-sal a $7 o barril. $7 o barril. Obviamente, quando você bota os tributos, ele chega a 14, 15 dólares, mas com um barril a 50, 60, ele é muito viável, certo? Isso tudo desmonta a tese dos entrevistas de que os governos do PT destruíram a Petrobras. Nós, obviamente, nós temos que agora, e essa denúncia que vem, ela vem em boa hora, nós temos que jogar carga efetivamente de desmascarar esses caras. Porque, Wellington, eu ontem tive a curiosidade, porque a memória da gente vai ficando um pouco falha, eu me lembrava que o presidente da Shell, ele foi um dos primeiros a visitar o Michel Temer assim que ele foi consumado o golpe. Não é à toa? Eu fui no Google. Pois é, não é à toa que o nome dele é Michel, né? Michel. Ele é o Michê das petrolíferas. Exatamente. Então, eu procurei no Google e está lá. Ele esteve com o Michel Temer em setembro de 16. O golpe foi consumado, se não me falha a memória, em agosto de 16. E ele foi lá se encontrar com o Michel Temer. Deve ter sido para que ele fosse pagar a fatura do golpe. Porque não ele já tinha se encontrado, inclusive com o Serra, logo depois do afastamento da Dilma, quando ela não tinha sido nem afastada definitivamente, ainda estava com o presidente afastado. O presidente da Shell se encontrou com o José Serra dias depois do José Serra tomar posse como ministro das Relações Exteriores. Pois é. Isso, bem lembrado pelo Romulo, né? Então, quer dizer, foi todo um cenário que foi armado no sentido de, eu diria que roubar o povo brasileiro. Então, nós da federação, obviamente, nós hoje vamos estar, vamos conversar com o nosso departamento jurídico, obviamente que nós não podemos apostar todas as nossas fichas no Poder Judiciário. Agora, nós temos que fazer a nossa obrigação enquanto brasileiros, enquanto pessoas que defendem a soberania, que defendem um país desenvolvido. A nossa obrigação é fazer barulho, e o máximo barulho que a gente puder nessa questão dessa denúncia do The Guardian, que ela volto a dizer, para nós da CUP não é novidade, né? E você, Wellington, que nos acompanhou durante muito tempo, sabe disso. A gente já vem falando isso há muito tempo. Pois é. Eu ontem estava resgatando aqui alguns vídeos que nós fizemos dessa nossa peregrinação em Brasília. Nós falamos disso o tempo todo. Nós vamos divulgar esse vídeo hoje, com alguns momentos dessa nossa peregrinação, né? Agora, como você falou, a sociedade ela tem que saber disso. Ela tem que saber disso porque é algo assim que é gravíssimo. Nós temos que dar luz nesse negócio. Pois é. Olha, antes de falar sobre o Pedro Parente, o Rômulus tem uma pergunta a fazer. Alô, Rômulus? A minha pergunta é relacionada a esse tema, mas não diretamente, que é o seguinte: a partir de janeiro, os efeitos da reforma trabalhista e sindical vão ser sentidos de forma mais dramática pelos sindicatos. A receita vai cair muito. E eu queria perguntar ao Zé Maria, como sindicalista, né, dos sindicatos mais fortes do Brasil, o que ele vê, como ele acha que isso vai impactar a atividade sindical? Porque é evidente que os sindicatos, como uma das frentes de resistência ao golpe, né, ao desmonte do Brasil, ao desmonte dos direitos, é evidente que eles seriam um alvo prioritário dos golpistas. Então, e eles conseguiram perpetuar isso, conseguiram reduzir a receita dos sindicatos. Eu queria saber qual é o impacto estimado e qual
qual é a solução ou as contingências que serão tomadas pelo movimento sindical para resistir até que a gente retome a democracia e restitua os direitos dos trabalhadores, inclusive a força da representação sindical. Bom, Romulo, boa pergunta. Eu não tenho dúvida que o sindicato, os sindicatos que forem, de fato, representativos, que tiverem trabalho de base, eles vão conseguir passar por essa tempestade, né? Nós, aqui da Federação Única dos Petroleiros, nós já estamos planejando uma grande campanha de sindicalização, né? Nós temos, mas mesmo nós tendo um dos maiores índices de sindicalização do país. A categoria petroleira ela é uma categoria que tem a sua consciência política, sabe da importância da sindicalização, sabe da importância de voluntariamente você estar contribuindo para o sindicato. Penso eu que com a entrada em vigor a partir do dia 11 da nova lei trabalhista, isso tende a intensificar. O trabalhador, ele obviamente, ele enxergar, olhar com mais carinho essa necessidade, e é quase uma sobrevivência, né, dele se associar, porque a gente não vai sair disso sozinho. Não tem saída individual para você se contrapor essa ofensiva grande patronato. A saída é coletiva. Com certeza. Então, eu avalio que para a gente passar essa tempestade, os sindicatos, de fato, que forem representativos, nós temos que fazer um grande trabalho de conscientização, demonstrar para os trabalhadores o quão é prejudicial a nova legislação trabalhista, que ela deixa de dar as garantias ao empregado e passa a dar aos patrões, e eu diria que a urgência de nós estarmos sindicalizados e fortalecendo as entidades. Então, eu penso que o caminho é esse. É o único caminho que nos resta agora, é uma conscientização para, como consequência disso, um processo de filiação massiva. Pois não. Rômulo, mais uma pergunta. Só uma complementação e sugestão. Que é o seguinte, Zé Maria, um dos argumentos que eu acho que você deve levar os trabalhadores para esse convencimento, esse esforço de mobilização, é não só a questão trabalhista, da defesa dos direitos deles, mas também a questão de que os sindicatos são um dos legitimados para entrar com ações no STF. Então, é evidente que o sindicato tem que estar fortalecido para poder proteger não só os direitos dos trabalhadores, mas o direito de todo o setor e o direito do Brasil, porque o sindicato é fundamental. O sindicato são poucas as entidades que podem entrar com ações diretas de inconstitucionalidade no STF. E os sindicatos fazem parte desse grupo restrito, e é importante, porque todos os outros são de direita. A gente tem OAB, Procuradoria-Geral da República, partidos políticos, mas é importante que os sindicatos, enquanto representantes dos trabalhadores, estejam fortalecidos para poder fazer a defesa jurídica, não só dos trabalhadores, mas do patrimônio brasileiro também. Então, isso, lógico, um sindicato forte é aquele que vai ter capacidade de comunicação, então, massificar, informar a sociedade, porque é evidente que os trabalhadores têm que trazer o conjunto da sociedade para o seu lado. Então, é evidente que o sindicato precisa de apoio dos trabalhadores para ter recursos para fazer essa massificação das informações, e aos meios, né, equipe de internet, tudo isso. Então, eu acho que é um dos argumentos, dois argumentos, aliás, que devem fazer parte dessa campanha de conscientização. Mas se me permite, o Rômulo e o Hélio, obviamente que é importante, mas eu avalio, cara, que o momento que nós estamos passando aqui no país, o que mais nós precisamos nesse momento é trazer o trabalhador para a luta. Uhum. Né? Eu diria que o viés jurídico, ele é mais uma fronteira de luta. Agora, hoje, o trabalhador e a trabalhadora, ele tem que entender que ele tem que vir para a luta. Não tem mais essa história de ficar de braço cruzado, não tem mais essa história, porque a gente, de uma certa forma, a gente viveu um período aqui no nosso país onde você judicializava tudo, você abandonava a luta, né, a mobilização, as greves, e tudo, não, bota na justiça. Né? E isso foi gerando, e estou fazendo aqui uma autocrítica, porque é importante, se você quer apontar uma solução lá para frente, você tem que ver o que você fez de errado para trás. Com certeza. Né? Então,
Isso é importante para o cara saber o seguinte, amigo, não tem mais essa história de você tentar judicializar tudo, porque isso acabou, velho. Então você tem que vir para a luta, você tem que participar das assembleias, você tem que participar das greves, você tem que ir para as manifestações nas ruas, porque veja você, vocês, apesar de estarem distantes, mas assim, em termos de distância, mas obviamente estão sintonizados em tudo que está acontecendo aqui no nosso país, o estrago que está sendo feito, o desmonte que está sendo feito no Estado brasileiro, cara, era para você ter um povo em massa na rua e derrubar esse governo. Com certeza. E derrubar esses parlamentares que estão entregando a nação. Eles só fazem isso, eles só estão fazendo isso por conta da apatia que existe nas ruas. Né? Então, eu avalio que o grande desafio do movimento sindical, e não é à toa que eles cortam o financiamento, né, entre aspas, dos sindicatos, né, porque eles sabem que hoje a única voz que pode contrapor a tudo isso que eles estão fazendo são os movimentos sociais. Então, fazendo a asfixia financeira, na cabeça deles, eles conseguem reinar aí por mais algum tempo. Então, a nós cabe fazer esse papel, conscientização, chamar os trabalhadores para a rua e dizer o seguinte, amigo, não tem, volta a dizer, não tem saída individual. A saída, ela é coletiva. Hoje a gente passa por um processo aqui no país, a gente conversa com muita gente, e obviamente vocês também, as pessoas estão falando assim, não, vamos esperar 2018 que a gente elege Lula e o caso está resolvido. Só que 2018 ele pode não chegar. O calendário nosso ele pode pular. Então, se nós não formos, eu tenho dito às pessoas, se a gente não conquistar o 2018, ele não vai chegar para a gente. Porque não vamos achar que esses caras deram o golpe que deram, estamos desmontando o Estado brasileiro, para em 2018 eles retornar o poder para a gente. Não vamos fazer, cara. Zé Maria, você citou há pouco que o Brasil vive hoje um estado de exceção. Isso, nós temos aí, por exemplo, exemplos claros de corrupção, como no caso do Pedro Parente, que é presidente da Petrobras e que tem uma empresa de consultoria e que ele se afastou da presidência da empresa por causa de uma denúncia da FUP. Ele continuava presidente da Petrobras e presidente da empresa, que agora é gerida pela mulher dele. Uma empresa que administra a fortuna das 20 mais ricas famílias do Brasil. O que caracteriza um inquestionável conflito de interesses, assim, inquestionável. Então não dá para acreditar nessa justiça que é sócia de Temer, Pedro Parente, da Globo, na roubalheira do Brasil. Tá? Mas é necessário que a gente faça esse registro também na justiça, porque estado de exceção não é um estado permanente, uma hora cai. E aí, se a gente registrar agora, a gente vai poder julgar esse povo por crime lesa pátria. Você concorda que essa iniciativa da justiça ela não pode ser abandonada? A rua é importantíssima, mas a questão jurídica também de fundamental importância para mostrar que os sindicatos estiveram dentro de uma legalidade prevista, mas que estava sendo desobedecida por quem deveria zelar pelas leis, ou seja, a baderna não é de quem está fazendo greve, mas sim de quem está rasgando a Constituição, Zé Maria? Não, claro que eu concordo. É aquilo que eu falei. É mais uma trincheira de luta. Né? Tanto é verdade que nós, assim que tomamos conhecimento dessa possibilidade de conflito de interesse, porque eu não vou fazer aqui pré-julgamento, mas ele tem que vir a público explicar o porquê que ele, como presidente da Petrobras, da maior empresa do país, uma empresa que está fazendo a revelia de qualquer programa de governo, um programa de desinvestimento ou privatização, o nome que se queira dar, brutal, né? E ele continua, a esposa dele continua presidindo a Prada Consultoria. Quer dizer, nós entramos no Ministério Público com essa denúncia no dia 8 de junho, não me falha a memória, 8 de junho, e simplesmente até agora não tem resposta dele. Já foi autuado para responder, deu, como diz a nossa, deu um sambarilose. Ele preferiu, ao invés de responder, porque pensamos nós que, quer dizer, ele foi alçado ao poder como presidente da Petrobras, né, através de um clamor da sociedade, que foi às ruas para pedir o impeachment da Dilma, um clamor de combate à corrupção. Então, não tem justificativa para que ele,
quando tem uma suspeita, uma possibilidade de haver um conflito de interesses graves, ele não vem a público explicar, não, olha, eu estou aqui, mas minha esposa toma conta, ou não é minha esposa, não sei o quê. Então, qualquer pessoa hoje que entrar, pelo menos até ontem, né, que entrar no site da Prada Consultoria, vai ver lá que continua citando o nome do Pedro Parente. O Pedro Parente é como se fosse uma isca para atrair novos investidores, né? Você tem hoje, só para a gente também ter noção do que nós estamos falando, quer dizer, a Petrobras ela tomou uma opção, que é uma opção da empresa, obviamente com aval do governo federal, né, de reduzir carga nas suas refinarias. Então, todas as refinarias da Petrobras hoje, elas operam com carga reduzida. Qual a consequência disso? Primeiro, a BR Distribuidora ela perdeu o mercado, né? Ela não tem mais o mercado que tinha, que era um mercado que variava de 37% até 40%, né, do mercado nacional de combustível. Ela perdeu de derivado. Ela perdeu esse mercado. Né? E, por tabela, aumentou significativamente o número de empresas autorizadas pela ANP para importar derivados aqui no país. Nós saímos de 50 empresas ao final de 2014 para mais de 200. E uma das maiores importadoras de derivados do país hoje é uma empresa chamada Glencore, que é do grupo Bung, ao qual o senhor Pedro Parente já foi presidente. Então, essas coisas, ele tinha a obrigação de vir a público. Aí o que ele prefere fazer? Ele, no sentido de querer nos intimidar, né? Nós criamos aqui, que você estava presente lá nesse congresso que foi histórico, nós criamos um grupo de estudos, né, para debater o setor petróleo o tempo todo. Né? E um dos nossos pesquisadores, o William Novak, fez um artigo para a revista Carta Capital, aonde coloca eu diria que essa possibilidade de conflito de interesse, e ele está interpelando o William juridicamente. Entrou com uma ação criminal contra o William. Professor da Unicamp, economista seríssimo. Não é que eles não vão nos intimidar, né? Eles têm que vir a público explicar. E nós não vamos, e aí entra aquela importância que tanto você como o Rômulo falaram, quer dizer, do viés jurídico, né? Nós temos que trabalhar em todas as frentes que a gente puder. É a mobilização, é o judiciário, todas as frentes, porque nós somos atacados o tempo todo. Então nós temos que também atacar esses entrevistas o tempo todo. Zé Maria, muito obrigado por essa entrevista aqui. As portas estão abertas. Você sabe que uma das nossas bandeiras, dentro da bandeira nacionalista que defendemos aqui no programa e no blog, está a defesa da Petrobras, do pré-sal, do fortalecimento da classe trabalhadora. Eu agradeço você acordando super cedo. Eu sei que você acorda cedo, mas assim, para dedicar esse tempo para esclarecimento ao nosso público. Muito obrigado e volte sempre. Pai, quem sou eu? Eu não posso recusar um convite de Wellington Calazans, né, bicho? Eu tenho juízo, viu, Wellington? Muito obrigado, Zé Maria. Que é isso, o Rômulo também é uma autoridade aqui. É mais do que eu. Você, Rômulo, eu não posso recusar um convite no espaço nobre desse, cara. A gente tem que falar. Eu que agradeço, cara, mais uma vez a oportunidade que vocês dão para nós da Federação. E nós temos a clareza de que vocês são parceiros nossos nessa luta de retomar o nosso país para quem de fato é dono dele, que são os brasileiros. Muito obrigado. Um grande abraço, Zé Maria, e até a próxima. Chico Zé está mandando um abraço para você. Chico Zé está te mandando um abraço. Chico Zé é uma pessoa fantástica que assiste todos os dias ao programa, sugere, manda mensagens para que eu possa aperfeiçoar isso, aquilo, ou o próprio Rômulo. E eu sou muito grato a ele por tudo que ele tem feito para que nós possamos aperfeiçoar o programa. E o nosso lindo também, né? Tadeu Porto. Ah, sim, da grande Tadeu, meu colega também aqui do Cafezinho, que apresenta. Amanhã nós vamos entrevistar o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, aqui no Cafeína. No Cafeína, bom, às 18 horas. Pois é. Um grande abraço e obrigado, Zé Maria. Nada, grande abraço para você, grande abraço para o Rômulo aí. Prazer falar com você. Tudo de bom. Eu conversei aqui com o coordenador geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, que é conhecido na classe trabalhadora de petróleo e gás como Zé Maria. Rômulus, observe que tudo aquilo que você tem falado, inclusive você escreve muitos artigos
nessa área, porque você era consultor dentro dessa área, né, na área de direito de contratos internacionais, mas a Petrobras deixa de produzir combustível para importar combustível. A Petrobras, isso o governo agora, quer isentar impostos de empresas que pegaram pré-sal de graça e ainda com dinheiro do povo brasileiro do BNDES e quer taxar a Petrobras para que a Petrobras fique ainda mais inviável. Ou seja, esses caras trabalham para que país, Rômulus? O país a gente descobriu, né? Um deles é a Inglaterra. Os outros, certamente, Estados Unidos, a Noruega. Para o Brasil, certamente, é que não é. E você lembrava, Wellington, a gente vem discutindo isso já há algum tempo. O que eles têm feito é absurdo e não tem paralelo no mundo. Porque ontem, da última vez que teve aqui um convidado falando sobre isso, foi no programa de domingo, à noite. Mencionava que a reserva comprovada, ainda tem mais, mas a reserva comprovada do pré-sal já é a terceira do mundo, atrás da Arábia Saudita e da Venezuela. Mas a questão não é só a reserva, porque qual é a diferença do Brasil para a Venezuela e para a Arábia Saudita? O Brasil tem um complexo industrial complexo, que poderia representar realmente uma concorrência para todos esses outros países que têm a sua especialização na indústria forte, nos suprimentos, né? na indústria naval, em toda a cadeia, sondas, tudo. Então, países como os Estados Unidos, que exportam esses produtos, viam com uma grande ameaça, porque o Brasil, com a carteira de compras da Petrobras, conteúdo local, tanto na Petrobras como nos contratos de concessão que a ANP exigia, isso ia forçar necessariamente o desenvolvimento dessa indústria e o Brasil ia se tornar líder mundial nessa tecnologia. Nós fomos os pioneiros no pré-sal, mas o pré-sal existe em outros lugares. Então, a importância não é só o nosso petróleo. A gente ia ter a tecnologia e o complexo industrial para exportar os aparelhos, as sondas, tudo isso para os outros países. Então, toda a costa africana, Angola já está explorando seu pré-sal. Tudo isso o Brasil ia se tornar um player mundial nesse setor. Então, era importante não só tomar o petróleo, como impedir que o Brasil se tornasse líder nessa tecnologia, que vai ser as novas reservas de petróleo, não há dúvida. O maior potencial é no pré-sal dos outros países. Então, não era só roubar o petróleo, que já é terceiro do mundo, já era um grande negócio. Era também impedir que o Brasil desenvolvesse a tecnologia e dominasse esse mercado em nível global, Wellington. Obrigado, Rômulus, por esse esclarecimento tão importante. Agora vamos falar, Rômulo, sobre uma nova tentativa de golpe que está sendo trabalhada nos bastidores, enquanto a FIFA e a Globo tentam aí ocultar as provas vivas, transformando-as em arquivos mortos, literalmente, né? Nós temos aí um STF através do Alexandre de Moraes e parlamentares envolvidos em casos terríveis de corrupção, tentando caçar do povo brasileiro a decisão de que o Brasil seja um país presidencialista, ou seja, eles querem que Lula seja a rainha da Inglaterra, porque eles já sabem que se tentarem prender Lula, o povo vai invadir Brasília e vai tirar todo mundo na porrada. Isso já está claro, né, para eles. Então, eles estão com medo da reação, porque Lula não tem apenas 42%. Eu falei há 15 dias, que o número a casa dos 40 iria ser rompida quando Lula assumiu a bandeira do plebiscito, do referendo revogatório e a bandeira nacionalista. E também ele começou a bater na Globo, fator indispensável para atender uma demanda da classe média. A classe média se sente enganada pela Globo, porque a Globo mandou ir para as ruas para combater a corrupção que não existia e botou uma cleptocracia da qual a Globo é sócia no poder. Então, Lula assumiu o discurso de referendo revogatório e de combate ao monopólio das comunicações no Brasil e cresceu, ultrapassou, furou o teto dos 40%, que todo mundo dizia que ele não iria conseguir mais ultrapassar. Na verdade, Lula tem 46%. Eu tenho informações de fontes espetaculares, certo? Que me garantiram que Lula tem 46%. Isso na espontânea. Lula hoje beira os 70% dos votos válidos. É bom que se diga isso, tá? Ele tem que reverter isso em eleição de deputados e senadores. Mas
É aí que eu quero falar. Estão querendo transformar em parlamentarismo. Aí você falou, eles querem julgar o parlamentarismo depois da eleição. Por quê? Porque se eles conseguirem fraudar as eleições e colocar um parlamento com maioria deles, e aí eu vou fazer um alerta, muito cuidado com as urnas eletrônicas, porque eu vou entrevistar, inclusive, nós vamos entrevistar aqui, talvez essa semana, um especialista que fez testes e comprovou que há fraude na urna brasileira. E eu conversei com algumas autoridades de 3 países aqui da Europa, e eles falaram que é absurdo o Brasil não ter um documento, o eleitor não ter um documento de que o voto dele foi aquele. Nenhum lugar do mundo, Wellington, tem isso. Todo mundo. E o pior, Rômulus, o pior, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é o único órgão do mundo que organiza a eleição, realiza a eleição e fiscaliza a eleição dela mesma. É a auditoria da Globo pela Globo, no caso da corrupção da FIFA. Ou seja, nunca vai dar erro. Nunca vai dar erro. E esses caras estão querendo botar parlamentarismo. Então, um dos nossos entrevistados virá dizer aqui que muitos parlamentares que estão já no poder hoje já são produtos da fraude eleitoral nas urnas eletrônicas. E é por isso que devemos exigir uma fiscalização do nosso voto. Você tem que ter um papelzinho comprovando que você votou em fulano. Eu duvido que Tiririca tenha tido todos aqueles votos. Eu duvido que Alckmin tenha vencido no primeiro turno em São Paulo, quando a água podre estava nas torneiras, quando tinha água. Eu duvido. Isso era óbvio, mas os partidos de esquerda, se a Globo disser que o céu é verde, vai ter babaca olhando para cima para ver se é verdade. Entendeu, Rômulus? Aí eu pergunto a você, o que é que pode acontecer com o Brasil, Rômulus, se esse tal parlamentarismo entrar em vigor? Eu acho que vai ter reação popular. 4 partidos de esquerda já reclamaram ontem, o que já é um grande avanço. Parabéns aos partidos que reclamaram ontem dessa tentativa medonha de dar um novo golpe. O golpe do parlamentarismo. Isso é coisa de José Serra ladrão. Isso é coisa de José Serra, que é ladrão. Atenção, José Serra é ladrão, tem que estar preso. Ele não pode estar, além de estar entregando o pré-sal como ele está fazendo aí, querendo agora mudar, rasgar um plebiscito. O eleitor brasileiro, o povo brasileiro, decidiu pelo presidencialismo, Rômulus. 2 vezes. 2 vezes? E um canalha ladrão quer mudar isso com um juiz que entrou para lá, para o STF, para atender a demanda de Temer. Por favor. Wellington, como a gente sabe, esse assunto está para entrar na pauta. O ministro Alexandre de Moraes já requisitou a presidente do STF, Carmen Lúcia, que traga para o STF, para o julgamento do Pleno, essa questão que vai analisar se, apesar da Constituição de 88, no seu texto original, prevê o presidencialismo e apesar do plebiscito, naquela época que já era previsto o plebiscito da Constituição. Então, seria uma emenda de revisão que já era prevista desde o início. E ali teve uma vitória expressiva, mais de 2/3. Então, assim, é uma unanimidade. O brasileiro quer votar pelo presidente, o brasileiro quer escolher o chefe do executivo, porque ele sabe que isso é a maneira da cidadania de pautar a discussão política e econômica. O voto em parlamento ele é difuso, são questões locais, regionais, e isso não se discute. Você não discute quando está votando num deputado, no seu distrito, porque eles querem casar parlamentarismo com o golpe nesse golpe, que é o voto distrital. Então, o voto distrital vira a Câmara dos Deputados, vira a Câmara dos Vereadores do Brasil. Então, a pessoa discute a emenda para a ambulância, a escolinha, não sei o quê, e ninguém discute política econômica numa discussão distrital para eleger deputado. Então, eles sabem que essa é a maneira deles impedirem o povo de se manifestar. Porque o povo, Wellington, é muito simples, é o que a gente fala aqui. O povo brasileiro, majoritariamente, ele gosta do Estado forte, do Estado indutor do desenvolvimento, um Estado que defenda a soberania brasileira. Eles gostam dos seus direitos sociais, eles gostam dos seus direitos trabalhistas, eles gostam dos seus direitos previdenciários, e eles nunca conseguirão eleger, em eleição majoritária, um candidato com essa pauta, com essa agenda neoliberal.
Já na eleição proporcional, não, que eles querem botar o distrital, mas mesmo proporcional como é hoje, entrando dinheiro ali, eles conseguem diluir com as questões locais, vai discutir ali, não sei o quê, voto da igreja, do pastor, não sei o quê, e isso despolitiza a disputa, porque vira uma disputa local, paroquial, e as pessoas não discutem. Então, é maneira de você despolitizar o debate. Não haver... Olha, eu juro, assim, impossível. Eu dou um dedo se um dia, num segundo turno do Brasil, for eleito alguém com a plataforma neoliberal dizendo que vai privatizar as empresas estatais. Não, nunca vai acontecer. Num segundo turno. E eles sabem, eles querem evitar essa politização que é essencial, que só acontece no Brasil, só se discute programa. O único lugar que se discute programa e política econômica é em disputa presidencial, em especial no segundo turno. Sempre fica claro. Porque eu vi ontem a entrevista que o Lula deu dias atrás para o Fernando Moraes no Nocaute, muito boa, recomendo que todo mundo veja. Eu até fiz alguns comentários lá no meu blog, quem quiser dar uma olhada. Mas o Lula fala isso, nunca... O eleitor que elegeu Dilma em 2014, o Lula, com muita humildade, fala assim: eu não sei se eles votaram realmente na Dilma ou no PT. O que eu sei é que eles votaram contra a direita e contra o projeto de desmonte. Você sabe, Wellington, que aqui na França se diz o seguinte, que no primeiro turno você vota em favor de um candidato e no segundo você vota para eliminar o outro. E é exatamente isso. No segundo turno, o eleitor não votou necessariamente a favor da Dilma, ele votou contra o Aécio e contra o projeto que está sendo implementado agora. Então eu digo, eles sabem que a única maneira deles levarem isso adiante é acabando com a eleição direta do chefe do executivo, Wellington. Pois é, isso não vai acontecer. Quem botar a cabeça do lado de fora para falar em parlamentarismo vai ter que acertar as contas com o povo brasileiro. O povo brasileiro, por 2 vezes, optou espontaneamente pelo presidencialismo. Então, eu faço mais uma saudação aqui, muito positiva, aos partidos que já manifestaram ontem, oficialmente, o repúdio a essa tentativa cruel, criminosa, de rasgar a Constituição, rasgar o desejo do povo, certo? E transformar o presidencialismo, que foi a opção do povo brasileiro, a opção soberana do povo brasileiro, por um desejo de uma cleptocracia liderada por um careca ladrão chamado José Serra. Não tenho preconceito nenhum contra os carecas, até porque minha voz já está falhando e meu cabelo que não é mais o mesmo, né? Mas a idade é assim. Mas existem velhos e existem velhacos. José Serra é um velhaco, um canalha que merece estar preso. Mas não como Cunha, na casa dele, lá curtindo os milhões roubados com Cláudia Cruz. Né? Merece estar preso mesmo, em Bangu. Tá bom? Rômulus, o tempo estourou. Eu quero dizer a você que é sempre um prazer estar aqui com você, mas quero saber quem é o cocô do dia. Wellington, só para fechar essa questão do parlamentarismo, eu vou dizer já quem é um cocô. Mas só para dizer isso, a gente discute aqui a circunstância política, que é absurdo, que é um golpe político. Mas, do ponto de vista jurídico, depois a gente aprofunda isso outro dia, é a coisa mais tapafúrdia. Eu estou curioso para ver quais os argumentos, porque isso que é o perigo ali naquela corte, porque isso une tanto Gilmar Mendes, que é um defensor da classe política contra o assalto dos togados, como Barroso, que é o representante dos togados. Os dois são antipovo. Então, aquilo ali é muito perigoso, essa votação. E eu quero ver quais os argumentos que essas pessoas vão fazer para manchar a sua biografia, porque não tem nenhuma base. É ridículo. Eu conversei com vários constitucionalistas. Eu quero ver o vexame que eles vão passar. E o cocô do dia, Wellington, só poderia ser o STF tentando o golpe dos golpes, que é o parlamentarismo. Tá bom. Então, um cocô do dia para Rômulus é o STF. Para mim, o cocô do dia é Pedro Parente, que está querendo destruir o maior patrimônio do povo brasileiro, que é o petróleo, a Petrobras e o pré-sal. Então, vamos aqui dar descarga. É uma descarga danada aqui, tá? Mas a gente consegue, né, Rômulo? A gente é resistente. Né? Então, minha gente, o programa de hoje vai chegando ao final e eu agradeço a você que me assistiu ao Rômulo, ouviu aqui atentamente o Paulo Gamba e o Zé Maria da FUP. Paulo Gamba, que é professor de Direito Internacional lá de Angola. José Maria Rangel, que é o coordenador geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Momento de catarse, o momento de relaxar, daquela barrigada para a gente ficar, não ficar enfesado. Essa palavra enfesado significa cheio de fezes.
Então, para você não acordar e ficar o dia enfesado, vamos jogar esse cocô para fora. Os cocôs de hoje são, na opinião do Rômulo, o STF e, na minha opinião, Pedro Parente. Tá bom? O que é que eu fazia no banheiro que eu me sinto feliz? Pois é, vamos dar descarga. Apertar o botão, ó. Número 2 aí. Pronto. Desceu um grande abraço aí para o Antônio Ponce de Leon, que chegou no momento catártico do programa para assistir aqui ao Expresso da Manhã. Chegou no finalzinho, Antônio Ponce, que é colunista aqui do Cafezinho, cientista do Karolinska Institute, também da UERJ, essa universidade que o povo brasileiro, não só o carioca, precisa defender antes que destruam. Então, amanhã, 6 da manhã, amanhã é um dia que vamos falar muito sobre energia, sobre satélite e sobre energia. Um programa muito bom com a nossa comentarista de assuntos tecnológicos e eletricitários, a Patrícia Vauquier, né? E também vamos ter aqui representantes das empresas de eletricidade do Brasil, Chesf e outras empresas que ficaram de confirmar, mas provavelmente vão confirmar ainda pela manhã, e vamos ter um programa muito, muito interessante também amanhã. Obrigado pela companhia, obrigado a você que está assistindo, eu peço que compartilhe, curta as páginas e acione as notificações. Não é isso, Rômulo? Mas só lembrando, estou com as notificações acionadas e hoje de manhã nem eu recebi. Mas como me despedindo das pessoas, eu queria introduzir, ou na verdade repetir um tema que nós estamos na Semana da Consciência Negra. Foi algo que eu já falei no programa que nós fizemos domingo à noite, que nós vamos ter aqui um dia especial sobre isso, que é o seguinte, para todo mundo ficar pensando ao longo do dia. Eu fiz essa revelação em primeira mão, mas com base na pesquisa de um historiador muito sério, que está fazendo sua tese de doutorado com esses documentos lá na Bahia, historiador baiano, que comprova que a origem do dinheiro da família Marinho, dos donos da Globo, que possibilitou que eles iniciassem o Império do Globo, vem do tráfico de escravos. Então, eles literalmente vivem do sangue das camadas mais pobres da população, do sangue dos brasileiros, das pessoas que construíram esse país há séculos, literalmente, desde o século XIX. Então, isso é importante que seja divulgado nessa Semana da Consciência Negra. Eles representam o inimigo, sempre. Os marinhos querem destruir o Brasil e os brasileiros. E não é surpreendente, né? Chega a ser caricato que a fortuna dessas pessoas, que são os maiores inimigos do Brasil e dos brasileiros, tenha vindo do tráfico de seres humanos, Wellington. Pois é, você fala isso exatamente no momento em que o nosso comentarista de política internacional, Abel Paulo Gamba, está assistindo. Eu acabei de ver aqui a notificação de que ele está assistindo. Um grande abraço, Paulo Gamba, obrigado por ter participado aqui hoje. Pois é, você disse tudo, Rômulo. Agora é continuar a luta, porque a gente vai vencer. Porque você, eu, Rômulo, você que está assistindo, nós juntos somos muito mais fortes e nós estamos do lado certo da história. Quem tem que estar com vergonha é quem está roubando, é quem está matando pessoas de fome. Quem tem que estar com vergonha é quem está no crime. A baderna está com quem assumiu o poder através de um golpe. Bonjour, Chico Zé. Um abraço, obrigado pela companhia, obrigado a todo mundo. Eu não falei o nome hoje de todos, claro, é impossível, a audiência é cada vez melhor, muito boa. Quem chega cedão, eu cumprimento mesmo, mas você aí se sinta abraçado, abraçada, cumprimentado e cumprimentada por todos nós, por mim, pelo Rômulo. Grande abraço, amanhã às 6 da manhã, Expresso da Manhã. Até lá, tchau, tchau.